pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro e a gente vai falar sobre um assunto que, na verdade, eu quero tratar dois assuntos. Um aconteceu um pouco bem mais cedo e o outro há mais ou menos umas 4 horas. E esse último foi o que mais chamou a atenção, porque as pessoas ficaram admiradas pelo fato que um desembargador cedeu um habeas corpus ao ex-presidente Michel Temer, Moreira Franco, mais 6. E na reportagem do Estadão, né, o desembargador Antônio Ivantier, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, determinou, nesta segunda-feira, a soltura do ex-presidente Michel Temer depois de 4 dias preso. Né? Ele cedeu esse habeas corpus, junto com o Michel Temer, também foi dada ao Moreira Franco e o Coronel Lima. Aí as pessoas vão dizer assim, mas por que, Suderlan, se eles estavam presos, a Operação Lava Jato não está aí imperando? Olha o seguinte, sim, ela está com certeza, mas a prisão dele é preventiva, não uma prisão realmente de fato, pelo fato de não ter sido julgado. É uma prisão na qual foi colocado na possível queima de arquivos ou uma tentativa de fugir, que na final de contas essa segunda opção não seria a mais concreta, até porque Temer não tinha interesse nenhum e ambos, Moreira Franco e Temer, foram pegos em direção a suas casas ou seu trabalho. Porém, a primeira opção da queima de arquivos, isso daí já aconteceu há muito tempo. Desde quando a delação do Joesley Batista veio a público e as prerrogativas como presidente que Michel Temer tinha, ele teve o cuidado, junto com seu bando, sua quadrilha, sua equipe, o nome que você quiser dar, de tentar eliminar o máximo possível de provas. Aí ele diz assim, mas Suderlan, mas o Lula está preso. Sim, o Lula está preso. Mas quando o Lula foi preso, houve todo um trâmite primeiro. Lembra daquela condução coercitiva que ele teve primeiro, lá no aeroporto, na hora da Polícia Federal, lá em São Paulo? Pois é, aquilo já era, digamos, os primeiros passos de toda uma investigação que estava sendo feito no percurso. Vamos ver uma coisa também na cronologia desses fatos da prisão de Lula, em relação à prisão de Michel Temer. Na prisão do Lula existia sim protagonismo do Sérgio Moro. E ele estava realmente na sessão popular. E ele queria mostrar para a sociedade brasileira que uma pessoa do alto escalão da política poderia ser preso, com certeza. Mas aí, para acontecer a prisão do Lula, também não virar contra ele, porque Lula é uma pessoa extremamente popular, ele teve todo o trabalho, que levou um bom tempo, para que pudesse o Lula ser ouvido naquelas audiências, pelos processos que estavam correndo, para depois de todo aquele trâmite a sentença da 4ª Vara Regional de Curitiba, para que Lula depois fosse preso. Ou seja, Lula foi preso depois de toda uma ação que teve no judiciário, colhimento de provas, de testemunhas, delações premiadas, e aí chegar lá na 4ª região, e ser tudo julgado por aqueles juízes, para depois dar a sentença do Lula, que até tentou correr, e também devido àquela coisa que os ministros do Supremo tinham dado um parecer favorável à prisão de segunda instância, e Lula foi preso devido a isso. Porém, a de Temer, a prisão dele era insustentável porque não tinha passado por esse trâmite todo. Então, quando eu vi as pessoas no YouTube, e no Facebook, no Instagram, no Twitter, correndo e falando esse fato, para mim isso não era surpresa. Era mais cedo ou mais tarde eles seriam presos, eles não ficariam nem uma semana, como eu já falei para muitos, e se confirmou. Por quê? Diferente do Lula, que era entrando em um período eleitoral, e a prisão dele, você pode olhar que foi presa simplesmente porque era um período eleitoral, existia interesses da prisão de Lula, porque já tivemos um exemplo clássico de uma pessoa que demorou aí 30 anos para ser presa, que foi Paulo Maluf.
Paulo Maluf recorreu tudo que você podia imaginar e levou um tempão, né, desde seu primeiro ato de corrupção para depois ser preso. E a de Lula foi muito rápido. Querendo ou não, houve sim uma questão aí bem estratégica. E todo aquele trâmite que tinha começado no final de 2016, entrar 2017 até chegar 2018. Também não foi assim do dia para a noite a prisão do Lula. Porém, a prisão do Temer, eu acho que foi mais uma forma de revitalizar a Lava Jato. Eles tentavam dar um up na Lava Jato, já que ela estava perdendo aí, digamos, popularidade, porque Sérgio Moro estava como ministro da Justiça e precisava alguém tomar esse protagonismo. A Hatz, a substituta de Sérgio Moro, não conseguiu, né, para ela fazer isso, porque foi praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V no processo de Lula, no sítio Atibaia. E isso pegou até mal para ela, porque praticamente ela copiou o que Sérgio Moro tinha copiado no triplex. E tinha até processado o Lula novamente, né, por coisas que o Sérgio Moro já tinha feito, que era corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E no nosso país não se pode condenar a pessoa duas vezes pelo mesmo crime. É necessário que se junte tudo isso, né? Isso da forma jurídica. Se eu estiver errado, algum colega advogado quiser no comentário salientar ou reforçar ou até corrigir aquilo que eu estou falando. Mas o correto era reunir todos os crimes envolvidos que tinha a mesma linha, né? Ou seja, lavagem de dinheiro e corrupção ativa, para depois julgar. E não julgar por partes. Você vai ser condenado por esse crime aqui, pela primeira parte. O mesmo crime que você fez, você vai ser julgado aqui e condenado pela segunda parte. E eu mesmo na terceira parte. Ou seja, isso é talvez algo que não é muito coerente dentro do judiciário, né? E então o que sobrou foi para o Bretas, aquele juiz do Rio de Janeiro. Já tinha ganhado um certo protagonismo em relação à prisão de Sérgio Cabral. E o fato dele ter desafiado Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que é muito conhecido aí por dar habeas corpus. O cara é igual Papai Noel em habeas corpus. Dá presente para todo mundo em habeas corpus. E aí o que acontece com isso? Bretas, ele prende ou manda prender uma figura do alto escalão da política e uma pessoa de uma certa relevância do núcleo da política, que era o ex-presidente Michel Temer. Claro que a prisão de Michel Temer seria algo mais abalativo do que também na prisão do Lula, se não fosse igual ou, né? Não vou dizer que maior, não, porque na verdade o Lula foi preso, já vinha um outro contexto por trás. Mas a do Michel Temer conseguiu sim chamar a atenção do Brasil todo. E dessa forma, existia todo um argumento jurídico que a prisão dele, tanto dele quanto de Moreira Franco, não foram desnecessárias. Tão desnecessárias, e ainda mais nessa questão política, que ainda precisa entrar nos trilhos no Brasil, por causa com a gestão de Bolsonaro ela estava perdida, não é à toa que está tendo uma crise entre o executivo e o legislativo, e a prisão deles dois afetaria sim relações entre esses dois núcleos políticos, executivo e legislativo. Então eu já sabia, isso não era uma surpresa, que ele ia ser solto. Não ia ser preso como o Lula está preso. E batendo nessa questão do governo, um pouco mais cedo, durante o dia, na revista Veja, o general, ministro também, Carlos Alberto dos Santos Cruz, ele reagiu a umas críticas do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho não é agora, nem de agora que ele vem criticando o governo. A Veja traz em reportagem: Olavo tem desequilíbrio, diz ministro general após crítica a militares. E a reportagem ela fala assim, dessa forma, que ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, reagiu às críticas de Olavo de Carvalho a militares com cargos no Planalto, né? E ele vem dizendo assim, essas palavras dele: eu nunca me interessei pelas ideias desse senhor Olavo de Carvalho, por suas últimas colocações na mídia, com um linguajar chulo, com palavrões inconsequentes, o desequilíbrio fica evidente, disse o ministro general.
Bom, isso quer dizer que o que, Ciderlan? Bom, todo mundo sabe que o Olavo de Carvalho é guru do Bolsonaro. E isso ficou bem evidente quando estiveram lá nos Estados Unidos, quando o Olavo de Carvalho estava lá na Casa Branca. E os filhos de Jair Bolsonaro são muito seguidores das ideias de Olavo de Carvalho. Também acho um desequilibrado. Um senhor mal educado, uma pessoa com palavrões chulos mesmo, de baixo calão, um fumante descontrolado, com como suas ideias, ou seja, tanta coisa, né? E não entendo o porquê ele é contra os militares. Bolsonaro é um militar e foi eleito por causa que a população viu no Bolsonaro uma possível aliança com os militares realmente. Agora você vê que os generais são pessoas de alto nível, pessoas de inteligência, estratégia, né? Pessoas bem preparadas. E vem o Olavo de Carvalho e sempre fala, soltando suas notas, falando palavrões pejorativos para isso. No caso, o Hamilton Mourão, que até pelas redes sociais de Olavo de Carvalho, ele disse que queria tomar o poder, né, dar um golpe no Jair Bolsonaro. Bom, o que fez o general Santa Cruz entrar nessa briga é que um dos comentários de Olavo de Carvalho fala assim, ó, ele classificou o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, como um idiota e atacou toda a cúpula militar do governo. Na ocasião, ele afirmou que os integrantes das Forças Armadas inibem Jair Bolsonaro a reagir contra supostas mentiras da imprensa. Ou seja, mentira. Na verdade, os militares evitam que o Bolsonaro faça mais idiotice do qual já vem fazendo. As aberrações que ele fala, que ele não lembra do Golden Shower. Ou então, da possível invasão que ele queria com o Eduardo Bolsonaro na Venezuela. Agora eu digo, seja homem vocês dois, Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Porque sábado e para domingo realmente chegaram lá 2 aviões com 100 homens, 100 militares da Rússia. E eu quero dizer se você vai ter peito de levar isso à frente e invadir a Venezuela com o apoio dos que tem lá. O Brasil não é nem para se meter nisso. Eu já falei que o problema da Venezuela se diz respeito à Venezuela. Nós estamos cheios de problemas para ser resolvido. A falta de investimento nas indústrias, alto índice de desemprego, a reforma da Previdência, e o cara está se preocupando com o que está acontecendo em outro país por questões ideológicas, no qual a Venezuela nem está afetando a nossa economia e nem tampouco a nossa soberania. Então tem que ver realmente o que é que se pensa nesse governo, né? Bom, dando continuidade especialmente ao Olavo de Carvalho. Ele, Jair Bolsonaro, não reage porque aquele bando de milico que o cerca é tudo um bando de cagão, que tem medo da mídia. Porque eles têm medo da mídia? Porque quando terminou a ditadura militar, eles viram que estavam todos queimados com a mídia. Foram para casa e decidiram agora fazer papel de mozinho. O que Bolsonaro tem a ver com isso? Nada. É homem sozinho. Não pode confiar nos que o cercam. Não pode confiar na mídia, disse Olavo de Carvalho. Então, pelas falas dessa pessoa, você nota um desequilíbrio. A questão da imprensa livre e que faz parte de uma democracia se perde nas palavras de Olavo de Carvalho quando ele ataca realmente um regime, né? A ordem militar. Se Bolsonaro foi eleito porque tinha uma vontade de tirar o PT, beleza. Mas ele não foi eleito para fazer o que ele quer, porque aqui nesse país existem regras e leis. E sorte dele ter os militares ao lado para apoiar, porque ele com essa credibilidade sozinho falando aquelas besteiras, não ia para lugar nenhum. O que acontece? Se instalou uma crise interna, aonde os olavaristas, que são esses seguidores de Olavos, implicam com os militares que estão lá dentro. Existe uma ideologia grande, é tanto que o MEC, né, o Ministério da Educação, está sofrendo com isso. Para piorar a situação, o Executivo bate de frente com o Legislativo, onde Bolsonaro deveria defender, né, e mesmo corrigir os pontos da reforma da Previdência. Não, fica botando no colo lá do presidente da Câmara e bota lá no presidente do Senado. É claro que os caras iam ficar PQP da vida, né? Por quê? Porque era uma coisa de responsabilidade do presidente. Não, eu vou tirar o meu aqui da reta e deixar esse daqui colocar. Não é assim, cara. Não é as coisas meia sola que você fazia, Bolsonaro, quando era deputado. E aí existe uma crise? Existe. Você tem ideia? Hamilton Mourão foi para uma reunião de empresários hoje. E eu digo uma coisa que eu estava falando até para alguns amigos. Maia fez o que fez.
Hamilton Mourão se encontra com empresários. O que acontece? Muitos dos empresários, na qual realmente é o que faz girar essa roda aqui, né, essa engrenagem brasileira, já não vê Bolsonaro mais como líder e seu governo como uma possível governabilidade nos assuntos que interessam o país. E esse grupo de empresários, da mesma forma que fizeram com o período da Dilma, estão buscando alguém que possa ter apoio. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa séria, uma pessoa que possa levar. E eu sou bem sincero em falar nisso. Esse tipo de pessoas talvez esteja na figura do general Milton Mourão ou possivelmente numa outra pessoa quando vier ter uma nova eleição. Mas que há sim um suar de impeachment no governo, há. E só as pessoas muito presas à figura Bolsonaro que não percebem a falta de governabilidade no nosso país. Bom, esse vídeo eu encerro por aqui sobre essas observações. É claro que eu vou acompanhar mais as notícias, que vai dar a repercussão. Talvez hoje, por fato da liberdade, né, dada do habeas corpus a Michel Temer, vai tirar o foco um pouco no problema que está tendo, né, nessa crise interna do legislativo com o executivo, lá do governo de Bolsonaro. Mas não é por muito tempo, isso é só por horas. Logo, logo, terá aí uma nova notícia aí deles, né? Já que a base já briga, né? Começam a brigar entre si. E foi o caso de ontem nas redes sociais que a Joyce Hasselman e o Kim Kitaguiri se galfiaram nas redes sociais, né? E houve troca de ofensas. E a gente vai aguardar realmente o que vai acontecer no restante da semana, que iniciou meio de novo conturbado. No mais, galera, valeu, um abraço.